Reta final do ano, reta final da temporada brasileira e hoje começa a penúltima rodada, é isso mesmo, a partir das 8 horas da noite, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Bahia e uma vitória pode já garantir o timão na pré-Libertadores de 2025. Quem diria, hein? O timão chegando lá, o Corinthians que num dado momento ficou até sem perspectiva de Copa do Brasil, deve, ao que tudo indica, pela sequência, pelo bom futebol que vem praticando, o Corinthians deve sim disputar a pré-Libertadores do ano que vem e quem sabe, né, chegar até a fase de grupos. Esse ano o Corinthians jogou a Sul-Americana e muita gente imaginava que seria um repeteco numa hipótese positiva, né, numa visão otimista até há algumas semanas. Agora, a realidade do Corinthians é a Libertadores da América em 2025. Inclusive, deixa eu já pegar o primeiro destaque do Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Pois é, direto da Neoquímica Arena, Pedro Ramiro já traz o primeiro destaque do Timão pra gente rodar aqui nosso time e daqui a pouco voltar em definitivo com todas as informações do Timão lá na Neoquímica Arena, que hoje se despede, né, do torcedor corintiano, pelo menos o time profissional. Eu não sei se teremos algum compromisso de feminino, de sub-20, acho que não também. Então deve ser a despedida da Neoquímica Arena do ano de 2024. Certo, Pedro Ramiro? Boa noite pra você. Exatamente, tudo bem, Paulo do Vale? Um abração pra você, um abraço pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É a despedida do Corinthians de Itaquera em 2024, um ano conturbado, é verdade, pro Corinthians. Você pontuava muito bem que esse ano foi difícil ao torcedor corintiano em muitos momentos, um ano de, digamos assim, nessa reta final de redenção. E aí o Corinthians agora tenta de alguma forma fechar com a chave de ouro, conquistando uma vaga, quem sabe, na Copa Libertadores. Timão que não perde em Itaquera desde agosto. Desde agosto não sabe o que é ser derrotado aqui na Neoquímica Arena. Então, há cerca de 4 meses, tenta de alguma forma vencer hoje o Bahia, para amanhã, quem sabe, o Palmeiras não vencer a equipe do Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro não vencer a equipe do Palmeiras. E aí o Corinthians conquista uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E mais importante do que uma vaga na pré-Libertadores, é que o Corinthians também tem uma Copa do Brasil. Se classificar para a Libertadores, também garante a Copa do Brasil. Quem diria, hein? Há 20 rodadas do Campeonato Brasileiro, falávamos que o Corinthians haveria a possibilidade de cair de divisão, que o Corinthians estava lutando para não ser rebaixado, que não conquistava os pontos que tinham de ser conquistados, e agora consegue a redenção nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Já são 7 vitórias seguidas, e eu até falei no Resenha Segurobet que se o Corinthians vencer hoje, será a primeira vez que o clube conquista 8 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, em toda a história do Campeonato Brasileiro. E tem mais, fica muito próximo, apesar de não conseguir bater a marca, fica muito próximo do maior número de vitórias seguidas do Brasileirão na história. E foi do time que você mais ama, o Guarani. Em 78, Paulo do Vale, o Guarani chegou a 11 vitórias seguidas, quando foi campeão brasileiro naquela oportunidade. Portanto, a gente de olho nessa situação, o Corinthians que está em busca de mais uma vitória em Itaquera. Muito bem, tá aí, Pedro Ramiro já direto da Neoquímica Arena, onde hoje o torcedor vai lotar, né, Pedro Ramiro? Teremos mais um público daqueles. Qual que é o melhor público do ano aí na Neoquímica Arena? Você consegue lembrar de cabeça? Foi no jogo contra o São Paulo aqui em Itaquera. Olha, o Corinthians aí colocou mais de 46 mil pessoas. Aí o segundo melhor foi contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Então essas foram os melhores públicos aqui em Itaquera neste ano. Portanto, acho difícil que vá bater hoje, até por conta da chuva e tudo mais, apesar da boa fase da equipe. Equipe que hoje não tem desfalques, tá? O Corinthians não tem desfalques para a partida. O Memphis e o Alberto vão compor essa dupla de ataque. Eu já até anotei a escalação do Corinthians aqui. Se o Ramon Dias
trair a minha confiança nesse sentido, eu vou ter que fazer um garrancho no meu caderno que eu anotei com caneta. Então, eu coloquei dessa seguinte maneira. Corinthians, aliás, agradeço ao grande Marco Belo, o maior público da Arena aqui é Corinthians e São Paulo, tá? Em 2023, 46.517. E aí eu falei o maior público desse ano, na verdade não é o jogo contra o São Paulo, é o jogo contra o Flamengo mesmo. Contra o Flamengo, o Corinthians colocou 46.426 pessoas. Mas já até falando dessa provável escalação, o Corinthians, eu anotei aqui, ó, Hugo Souza no gol com A1, Mateuzinho com A2, Gustavo Henrique com A13, André Ramalho com A5 e 21 Bidu. O meio de campo de 14 Ranieri, 27 Bidon, 19 Carrilho, além do 10 Garro. A dupla de ataque, 94 Memphis Depay e 9 Yuri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians. Vamos ver se Ramon irá manter esse esquema como nos últimos jogos. Daqui a pouco tem Ulisses Costa direto da Neoquímica Arena. O Corinthians hoje vencendo, tá na Libertadores, Ramiro? Não, depende do resultado do jogo do Palmeiras. Será que o torcedor do Corinthians vai torcer pro Palmeiras diante do Cruzeiro? União, como é que é? Como é que fala, Bruno Milhose? União... Como é que é? União... Cormeiras. Cormeiras, isso. Corinthians ou Cormeiras. Corinthians é melhor, né? Eu gosto mais de Cormeiras. Eu prefiro Corinthians. Então teremos uma União Cormeiras, então, é isso, né? Olha, deve acontecer então, hein? Deve acontecer já. Ô, Ramiro, aí a gente tava até falando disso aqui hoje. Isso aí, é claro que você não deve ter nenhuma informação concreta a respeito disso, são especulações. O Grêmio não deve também na última rodada tá brigando por nada. O Corinthians garantido na pré-Libertadores. Será que a CBF pode antecipar alguns jogos e aí esse Corinthians e Grêmio entraria no cardápio para quem sabe acontecer no sábado, Ramiro? Olha, eu acho muito difícil, Seria uma boa, né? Mas eu acho muito difícil até porque, enfim, a CBF não costuma, de alguma maneira, facilitar a vida das pessoas, né? Isso facilitaria a vida de algumas pessoas, mas também tem a questão de ingressos e tudo mais. Mas ano passado eles fizeram isso, né? Sim. Eu não sei, eu não me lembro se foi no mesmo período de distância, né? Se foi na mesma semana, como seria nesse duelo agora. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas vamos ver, vamos ficar de olho, porque aí, como você disse, né? O Corinthians, inclusive, se o Cruzeiro perder pro Palmeiras e o Corinthians vencer o Bahia, esquece. O Corinthians já tá na Libertadores ano que vem, garante o 8º lugar. Esse é o cenário aqui. Esse é o cenário bem simples aqui com relação ao Corinthians. Mas vamos ver. Aliás, o Timão garantiria mais uma oportunidade na Libertadores. Esse ano não disputou a Libertadores. A última vez foi no ano passado. Acabou ficando no meio do caminho, o time ainda estava com o Fernando Lázaro como técnico e tudo mais. Tentou chegar a uma semifinal da Copa Sul-Americana no ano passado, conseguiu chegar, mas foi eliminado no meio do caminho para o Fortaleza. Esse ano também é eliminado. São 4 eliminações seguidas em semifinais, na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Vamos ver se o ano que vem será diferente para esse Corinthians, pensando nessas disputas. E só lembrando, a rodada, tô até vendo aqui, a última rodada do Brasileirão ano passado foi no meio de semana. Né? Esse ano termina no final de semana, que é o mais correto, né? Meio de semana é legal, tal, é importante, mas ano passado terminou no meio de semana a última rodada. Então tá certo, daqui a pouco o Pedro Ramiro volta lá da Neoquímica Arena com mais informações. Então o Timão vencendo hoje, torce amanhã para o Palmeiras vencer o Cruzeiro. Mas acho que o corintiano vai preferir esperar, acho que a última rodada do que torcer pro Palmeiras, ô Bruno. Pode ser, né? Tem que ficar torcendo pro Palmeiras ainda com chance de título, né? O corintiano não vai cair nessa armadilha, não. E o Ramiro falou muito bem, o jogo hoje é mais importante do que o contra o Grêmio, porque hoje é um confronto direto, né? Você pode tirar pontos do Bahia e ali ficar com uma vaga muito próxima na próxima Copa Libertadores. Claro que contra o Grêmio vai ter uma importância pensando em classificação final, esse tipo de coisa, mas dificilmente o Corinthians não vencendo hoje o Bahia fica de fora da próxima Libertadores, o que, cara, a gente já falou sobre isso, era
inimaginável, né? Em algum momento durante o ano. Passou muito rápido esses últimos 2 meses. O Corinthians engatou uma sequência de 7 vitórias. Hoje pode chegar, como o Ramiro falou mais cedo, a uma sequência inédita na história do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2011 uma sequência de 7 vitórias. 8 vitórias nunca na história do Corinthians. Então, cara, realmente surpreendente que o Ramon Dias conseguiu fazer. Acho que sem peso, né, PDV? Acho que o Ramon Dias conviveu com muita pressão durante todos os seus momentos no Corinthians. E agora na reta final ali, quando escapou do rebaixamento, esses jogadores sem aquele peso, aquela coisa de estar jogando no Z4, aliviou muito. E aí conseguiram mostrar o melhor futebol. O Corinthians, que hoje é favorito contra o Bahia, por que não? Um time que passou grande parte do campeonato brigando por Libertadores nas primeiras posições, e o Timão chega como favorito para roubar a vaga do time do Bahia, que não vive grande fase, é verdade, mas que teve um campeonato de muito mais tranquilidade do que o Timão.